Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes en diferentes naciones. e todos os que estão em diversas nações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, seja sobre todos vocês, ministros presentes e também em outros países e vossas congregações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Es una bendición grande É uma grande bênção estar con ustedes en esta estar com ocasión vocês nesta ocasião para compartir con ustedes para compartilhar com vocês los momentos de alguns compañerismo momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final, para lo cual leemos en el libro para o de qual los vamos Hechos, ler no capítulo livro de 20, Atos, capítulo 20, versos versículo 25, en adelante, 24 em dice diante, San Pablo, quando disse São Paulo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mas mí em mismo, nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. y E agora, he aquí, yo na sé que verdade, ninguno de todos vosotros, sei que todos vós, entre quienes por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. yo os protesto en este Portanto, día de hoy, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de porque todos, no he rehuido anunciaros porque todo el nunca consejo deixei de de Dios. vos anunciar Por todo o tanto, conselho de mirad Deus. vosotros, Olhai, pois, por vós, todo el rebaño, e por todo o en que rebanho, el Espíritu Santo, sobre o que o Espírito Santo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, portanto, en que olhai el sobre Espíritu todos Santo os que o os ha Espírito puesto Santo por vos obispos constituiu para por apresentar bispos, la iglesia para del apresentardes a Señor, igreja la do cual de Deus, por su propia que sangre. Ele resgatou com seu próprio sangue. Que Dios bendiga nuestras almas, Que Deus su abençoe palabra, nossas para almas com a sua palavra entender. e nos permita entendê-la. Nuestro tema es O nosso el tema é consejo. o conselho divino. Pueden tomar asiento si Podem tienen sentar, queiram ter a gentileza. el consejo divino. O El conselho divino, ou seja, o conselho, programa. ou seja, o programa, o projeto, o programa El parecer, el que propósito mostra que vai aparecer o propósito divino, de era em era e de dispensação em dispensação. O propósito ou o programa divino llevado a cabo. tem sido realizado. Deus o revelou A su pueblo, para o seu povo através cada mensajero, de cada mensageiro que ele enviou de era em era e de dispensação em dispensação, por el Espíritu Santo. ungidos pelo Espírito Santo. Desde el tiempo, Desde o tempo de Adão, el primer hombre que colocó sobre la tierra, o primeiro homem que ele colocou sobre a terra até o nosso hemos tempo, estado viendo estivemos el vendo propósito divino, o propósito el divino, plan divino, o projeto divino correspondente a cada tempo. y eso es lo que han predicado E isto é o que pregaram diferentes mensajeros de os Dios, diversos mensageiros de Deus, profetas de os Dios, diversos profetas de para Deus, mantener al pueblo para manter o povo en el consejo divino, no conselho divino, no plano divino el propósito o voluntad. e no propósito ou vontade divina. Recuerden Lembrem-se que el que tiene un programa, un plan, que o que tem um programa ou um projeto é el cual Deus, estuvo llevando a o cabo, qual esteve realizando el que corresponde o que con la raza corresponde humana, com a raça humana, en la tierra, o esteve realizando aqui na está terra llamando a los e seres está chamando aos seres humanos programa divino, para o programa divino, para o programa al divino, camino de vida eterna. para o caminho da vida eterna. Encontramos Podemos ver que de Adán que de Adão en adelante em diante
ha estado efectuando esteve sendo con efetuado animalitos. sacrifícios com animais. Começou Começou en el tiempo de Adán, no tempo de Adão, luego de Adán depois y Eva caer, de Adão e Eva cair em pecado, para Dios cubrir el pecado. e para Deus cobrir o pecado deles, Entonces dice la Escritura, a Escritura nos que dio diz pieles, que deu a eles peles de ovelhas, le peles dio al ser humano, Adán, deu y para o Eva, ser para humano, cubrir para Adão su e Eva, nudez. para cobrir Es decir, sua la nudez. piel es un animalito, E tuvo que se ser deu peles, pois um sacrificado. animalzinho teve que ser sacrificado. Teve que ser sacrificado um animalzinho Adán por y Eva. Adão e Eva. Dios fue el que les dio Deus pieles, y foi por lo tanto, o que deu a eles peles, Él fue e então Ele foi o que instituiu o sacrifício de animais para para cubrir el pecado cobrir o de pecado los seres humanos, dos seres humanos, y así delante de Dios e assim diante de Deus o ser humano poder se la aproximar sangre coberto com o sangue desses animais. al Dios mirar Ao Deus olhar através do sangue as pessoas, Ele não via o pecado dessas pessoas que tinham crido e tinham oferecido para Deus o sacrifício pelo pecado. pero el pecado permanecía Mas o pecado permanecia na pessoa, apenas era coberto delante de Dios. pelo sangue diante de Deus. Hemos luego, en medio del pueblo hebreo, E então, depois, no meio do povo hebreu, con começando Abraham, com Abraão, que se efectuaba también que efetuava também o sacrifício de animalitos de animais para cubrir el para pecado cobrir del ser o humano. pecado do ser humano. En el tiempo de Noé, No tempo de Noé, existía também existia o sacrifício de animais para cubrir con la para sangre el cobrir pecado. com o sangue o pecado do ser humano. Ese era el consejo de Dios, Este era o conselho de Deus, o programa de Deus para o ser humano, bien con Dios. para o ser humano estar bem com Deus Caminar por consiguiente, e caminhar consequentemente na vontade de eso nos Deus. muestra Isto nos mostra que más del 90% que mais de 90% das pessoas do tempo de Noé no siguieron, não seguiram o conselho de Deus. Noé permaneció en el permaneceu consejo de Dios no conselho de y fue Deus reconocido justo delante e de foi Dios. reconhecido justo diante de Deus. Noé Tenía también la também revelación tinha divina a revelação divina de lo que se tenía que efectuar en aquel tiempo para escapar do que del tinha que juicio ser divino efetuado naquele tempo para escapar do juízo divino que cairia sobre a terra diluvio y que na destruiría forma de um dilúvio e que la destruiria raza humana. a raça humana. Pero los que Mas estaban en el os que consejo de estavam Dios no conselho de Deus escaparían escapariam y escaparon e escaparam na arca construyó Noé. que Noé construiu. Con la construcción del arca Com a construção da estaba en el arca, consejo de Dios, estava no y fue conselho revelado de Deus e foi ese revelado consejo divino este conselho divino Noé. para Noé. Todo eso estaba en el Tudo plan isto de Dios estava no projeto de Deus para escapar da ira divina. Podemos ver todo eso. Podemos ver mirar también tudo isto e também podemos olhar otros tiempos como el tiempo para outros tempos, del pueblo como hebreo o tempo do povo hebreu allá en Egipto, lá no Egito, el cual conocía o qual el sacrificio conheciam de o animalitos por sacrifício el pecado, de animais pelo pecado, cuando Moisés quando Moisés fue la primera ocasión foi a primeira ocasião para tratar de libertar el pueblo hebreo, para tratar de libertar o povo hebreu da escravidão, teniendo 40 años, tendo 40 anos, ele foi rejeitado. y su vida
se había en peligro de muerte, e a vida dele estava em perigo de morte, porque o faraó ordenou a morte de Moisés causa de haber matado, por causa dele ter matado a um egípcio. y el faraón lo buscaba para matar. E o faraó procurava ele para matá-lo. Tinham ordem O arresto de prisão para ser sentenciado. para ele ser sentenciado à morte. Huyó a Madián, Mas Moisés fugiu para Midian se enamoró de la joven, e lá ele se llamada apaixonou Séfora, por uma jovem chamada Séfora. se casó con ella, E ele se casou com ela tuvo unos 40 e ele esteve uns 40 anos vivendo, morando em Midian. Séfora E o pai de era el Séfora sacerdote era o sacerdote de Madián. de Midian. Así es que vivió en Assim é que ele una familia religiosa. viveu em uma família religiosa Luego e depois Dios lo llamó Deus o chamou para que él libertara para que ele libertasse ao seu povo, o povo hebreu, estaba esclavizado en Egipto. que estava escravizado no Egito Tenía e já tinha 400 400 e alguma coisa de anos vivendo no Egito. Os primeiros anos que Israel viveu no Egito, no tempo de José, as coisas eram favoráveis para os hebreus, porque José era o rei ou o primeiro-ministro do Egito, lugar ou posição na qual o faraó o colocou. Ele era o segundo no reino. O primeiro era o faraó e o segundo era José. José é tipo e modelo de Cristo, do Messias, do ungido. Depois, Moisés, tendo 80 anos de idade, quando ele já tinha 440 anos. Quando ele tinha 40 anos, não o receberam. Agora, quando ele tem 80 anos, ele vai com a comissão divina para libertar o povo hebreu e com a companhia do anjo do pacto, do anjo de Deus, do corpo angelical de Deus, do qual estava Deus. E Deus disse a ele: eu estarei contigo. Ele falou o povo e revelou o povo para a revelação. Ele revelou para o povo que Deus os libertaria naquele tempo. Ainda podia mostrar o tempo mostrado por Deus, mostrar que depois de 400 anos de escravidão, Deus os libertaria. Ele podia mostrar tudo isso que estava em Gênesis, capítulo 15, versículo 12 até o 19, onde nos diz, Deus falando com Abraão, o pai da fé, e diz: agora vejam, versos 7 en adelante dice, versículo 7 em diante y le diz, dijo, yo e soy diz: Jehová, eu sou o Senhor, de los caldeos, que te tirei de Ur dos esta Caldeus tierra. para te levar à sua terra. E ele respondeu, Abraham respondió, ou seja, Abraão respondeu: Senhor, ¿en qué conoceré Jeová, que la he de heredar? em que conhecerei que é a herança? Trae una becerra E ele de 3 disse: años, traga uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 una anos tórtola también, e uma tórtola também y un palomino. e um Y tomó el pombinho. todo esto, E ele pegou tudo isto e repartiu na metade
e colocou cada metade uma frente à outra, mas não partiu as aves. E descia aves de rapinha sobre os mortos, e Abraão os afugentava. Mas a caída do sol caiu o sono em Abraão, e eis que o temor de uma grande escuridão caiu sobre ele. Então o Senhor disse para Abraão: tenha certeza que a tua descendência habitará em terra alheia e será escrava ali e será oprimida durante 400 anos. Mas também a nação a qual servirão eu a julgarei, e depois disto sairão com grande riqueza. E tu virás aos teus pais em paz e serás sepultada em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque ainda aí chegarão ao seu cume a maldade do amorreu até aqui. E aconteceu que, caindo o sol e já tinha escurecido, foi visto uma tocha de fogo que passava no meio dos animais. Naquele dia, o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo: para a tua descendência darei essa terra, desde o rio do Egito até o rio grande, desde o rio do Egito até o rio grande, o rio Éufrates, a terra dos Ceneus, dos Cenezeus, os Calmoneus, os Heteus, os Fariseus, os Refaitas, os Amorreus, os Cananeus, os Gergeneus e os Jebuseus. Aqui está a promessa da parte de Deus. 400 anos seriam oprimidos na terra para onde eles iriam. Na terra do Egito, 400 anos e mais os anos de José, o tempo que eles ainda não eram oprimidos. Quando somam tudo isto, vem a ser 430 anos. Desde o tempo que chegaram ao Egito até o tempo da sua saída. Tudo isto Moisés sabia. Moisés soube que tinha se adiantado quando ele tentou libertar o povo. Ainda não tinha 400 anos. Ainda faltava 40 anos de escravidão. Então, ele teve que esperar mais 40 anos até que se cumprisse os 400 anos de escravidão, mais os 30 anos que eles não estiveram de escravidão no começo, quando José estava vivo. Quando Moisés chega já tendo 80 anos, vejam, ele já era um ancião. E através de um ancião é que Deus vai libertar o povo hebreu. O anjo do pacto estará neste profeta, neste homem com as duas consciências juntas, que podia ver em outra dimensão, na dimensão de Deus, e podia também ouvir. Podia ver o anjo de Deus, que é o corpo angelical de Deus, chamado de o anjo do pacto. E podia falar com Deus. Ele conhecia como se aproximar de Deus através dos sacrifícios de animais. Depois, Deus, através de Moisés, o qual teve muitos problemas, o qual o próprio povo, quando de um momento o recebem, vê os sinais
e a serpente, a vara que se converte em serpente, e também vê o sinal na mão, ele coloca no seu seio, e quando ele tira, sai leprosa. Depois ele volta a colocar e sai limpa. Estes sinais, Deus deu para ele fazer diante dos anciões de Israel, e Deus disse, eles vão crer, porque era o tempo. E Deus estava no assunto. Esse era o programa de Deus, o conselho de Deus, que foi revelado para Moisés. E conforme o próprio conselho de Deus é que opera e se move de era em era e de dispensação em dispensação. Ninguém pode obrigar a Deus a fazer algo que não está no seu programa. Por isso que o próprio Jesus Cristo dizia, eu não faço nada senão o que eu vejo o Pai fazer. Isto é o que Deus mostrava para ele, que Deus faria através de Cristo. Cristo falava e ele cumpria. Era o Pai operando através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sempre é importante estar a par do conselho de Deus para o tempo a que a pessoa corresponde viver, para saber em qual tempo está vivendo. Lembrem-se que o próprio Jesus disse que era importante conhecer os tempos e as ações. E isto é, conhecendo o conselho divino, o desígnio divino, o propósito divino, o programa divino para o tempo em que a pessoa está vivendo. Vejam aqui em São Mateus, capítulo 16, versículo 1 até o 4 diz, vieram os fariseus e os saduceus para tentá-lo e pediu que ele mostrasse sinal do céu. Mas ele respondeu, disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho, sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. E não conheceis os sinais dos tempos? Os sinais dos tempos, que indicam em qual tempo as pessoas estão vivendo. Por exemplo, a pressão, a aparição de Moisés no Egito era o sinal maior que tinham que conhecer naquele tempo. Porque Deus tinha prometido uma libertação e, porquanto Deus sempre opera através de um ser humano, um profeta, eles tinham que estar conscientes que Deus lhes enviaria um libertador, ainda que sempre o libertador é Deus, mas o véu de carne sempre é um homem desta dimensão terrenal. É muito importante que cada pessoa entenda para saber em que todo momento que Deus vai realizar uma promessa, haverá um instrumento, um homem através do qual Deus vai cumprir esta promessa. A libertação do povo hebreu era uma promessa divina. E através de um homem, Deus a cumpriria. Deus, o libertador, teria um homem e então, consequentemente, o povo estava esperando o libertador.
en el cual estaba a um Dios homem no qual Deus estava para libertar o povo. actualmente también. Atualmente também Israel está esperando o libertador. E virá de Sião o libertador. También dice y vendrá a Também aí virá a Sião o libertador. Por lo tanto, Israel está esperando al libertador. Então, Israel está esperando o libertador, que é o Messias prometido para Israel. Um homem através do qual Deus libertará a Israel. Agora, vendo o caso de Moisés, depois, quando ele vai para libertar o povo, e tem toda a ordem, e disse o que tem que fazer, e trouxe as pragas, falou as pragas que Deus tinha e se cumpriram no povo, e o povo tinha que ter um sacrifício, onde o sangue livrasse os primogênitos de cada família hebreia. Para o qual Deus disse que cada família pegasse um cordeiro de um ano, sem manchas, e o guardasse desde o dia 10 até o dia 14, e então depois o sacrificasse, cada família sacrificasse esse cordeiro, e colocar o seu sangue no portal, nos portais das portas de cada família hebreia. Porque este sangue livraria da morte os primogênitos da última praga, que era a morte sobre os primogênitos. E o cordeiro o faria, e o cordeiro não podia ser colocado em água, fervido, senão que tinha que ser em fogo, assado, cozido e colocado dentro de cada lar, e cada família tinha que estar comendo esse cordeiro durante a noite, porque aquela noite a praga da morte passaria pelo Egito à meia-noite e morreria todos os primogênitos de cada família e até mesmo dos animais. Mas as famílias hebreias tinham o sangue aplicado no portal das portas de cada lar hebreu, e o anjo da morte não entraria nesses lares. Então a segurança de estar dentro era de estar dentro da casa que estava o sinal do sangue do Cordeiro Pascual. E não morreram os que permaneceram dentro dos seus lares comendo o Cordeiro Pascual. Aí, até que passou a praga, os egípcios morreram, desde o filho mais velho, primogênito do faraó, até o dos escravos e também dos animais. Podemos ver que este era o conselho divino, o programa divino, para aquela noite que cairia a praga da morte sobre todo o Egito. Sempre tem uma forma de escapar do juízo divino. O único que conhecia sobre essas pragas e quando viria era um homem chamado Moisés, e ele revelava para o povo. E as coisas aconteciam. Moisés não foi o que trouxe as pragas, foi Deus, mas o instrumento de Deus, através do qual era comunicado o que Deus faria
era comunicado o conselho de Deus para um homem chamado Moisés. Sempre tem um instrumento de Deus, através do qual Deus se manifesta, revela para este homem as coisas, o conselho divino, e ele revela. Como aconteceu com Noé. Noé revelou o conselho de Deus para aquele tempo. Todo o conselho de Deus, desde os sacrifícios que eles tinham que realizar, também o projeto físico da construção da arca, porque viria um dilúvio e não chovia. Isso era inconcebível para as pessoas daquele tempo. Eles ficaram rindo de Noé. Como você vai construir uma arca se não está chovendo, se não chove? E além disso, construir em um lugar de árvores, ou com certeza na montanha ou num bosque. E não estava em um lugar de água, senão que ele estava em um lugar seco, onde ele estava construindo. Porque a Bíblia não diz que estava num rio, construindo a arca. A arca se constrói com madeira. Tinha que ser em um lugar aonde tivesse a madeira. Mas a arca flutuaria com a chuva, com a água de chuva que cairia. E naquele tempo não chovia e viria um dilúvio. Mas quando começou a chover, e as fontes debaixo da terra se abriram também e começou a sair água, a brotar água, e a chover, cair água do céu também. E então eles souberam que o programa de Deus, o que Deus tinha determinado, era verdade. Mas os que, quando Noé disse, creram, trabalharam naquele projeto e entraram na arca antes de cair a chuva. É importante estar conscientes de quais são as promessas para o tempo que a pessoa vive, o qual é o conselho de Deus, o programa de Deus, o projeto de Deus para esse tempo. Porque para cada era e para cada dispensação, o programa de Deus é dado, é revelado, para que possa caminhar nesse programa divino, o qual é o programa para a bênção, de bênção e para a bênção em todos os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora vejam, depois que Moisés liberta o povo, tiveram muitos problemas pelo caminho, mas eles iam dirigidos, guiados pelo anjo do pacto, através do profeta Moisés. Deus usando um homem, um profeta dispensacional. Então, através desse profeta dispensacional, viria toda a revelação do conselho divino. Por isso que através de Moisés, Deus deu a lei, Deus deu mandamentos, Deus deu a ele tudo o que Israel precisava. Por isso que diz em Malaquias, acordai-vos da lei de Moisés, meu servo. Capítulo 4, versículo 4 em diante. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, o qual eu encarreguei em Horebe por ordenanças e leis para todo Israel. Foram decretadas por Deus. Todas essas leis para Israel. E Moisés as recebeu e deu para o povo. Moisés era o instrumento de Deus. Algumas pessoas pensam, se um homem é enviado de Deus, todo mundo vai recebê-lo. Não terá problemas. Mas não é assim. O mais provável seja que a pessoa
que mais problemas terá será o enviado de Deus. Miren, a unos Vejam, lo rechazaban. a uns o rejeitavam. Quantos creram em Noé e na sua mensagem? 8 pessoas. ¿Cuántos creyeron en Moisés? Quantos creram em Moisés? Poucas pessoas. Durante toda a trajetória de Israel, Era el desierto, pelo deserto, por 40 años, durante 40 anos, se levantaron en contra de Moisés. se levantaram contra Moisés e, consequentemente, contra Deus, porque Deus estava em Moisés. Luego Dios dice E que depois Deus pasó disse que aconteceu por el desierto por 40 años, pelo deserto durante 40 anos e fez sed y hambre. eles ter sede e fome para provar, para mostrar o que tinha no coração das pessoas. Deuteronômio, capítulo 8, Verso 2 en adelante dice, versículo 12 em diante de diz: todo el camino por donde te ha traído E te lembrarás todo o caminho no qual Deus te trouxe durante esses 40 anos pelo deserto para probarte, para provar-te, para saber o que havia no teu coração, de guardar o se guardarias os seus mandamentos. Versículo 2. y te hizo tener E te hambre, humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para hacerte saber para que te no dar a solo pan entender vivirá que el hombre, o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. o sea, Ou seja, que en toda esa etapa por 40 que años, em toda essa etapa, durante 40 anos, passando pelo deserto e passando por diversas dificuldades, o povo tinha um propósito, que era o do povo ser provado, para que saísse do seu coração o que tinha, se ia servir a Deus ou não. E também algumas provas pelas quais os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó passam na sua vida terrenal. que cuando las cosas están buenas, Porque quando as coisas estão boas, estão bem, todo mundo diz que Deus é bom, eu amo a Deus sirve a Dios. e que serve a Deus. Mas quando vêm as provas, Entonces, então alguns dizem, eu não sabia que teríamos tantas lutas na vida. pero sí es. Mas assim é. Ahí es donde usted Aí é onde você que prova aunque pasen que ainda que los passe problemas que pelos pasen, problemas que passar, você não vai se afastar de Deus. el ejemplo lo tenemos en Job. Nós temos o exemplo em Jó. Job, Jó, siendo justo, sendo um justo, passou por una etapa muy por difícil, uma etapa muito difícil, de tal forma que a esposa disse a dice ele: Dios y muérete. maldito é o Deus de Pero él morte. bendecía a Dios. Mas ele bendizia a Deus e seguia a Deus, servia a Deus Prueba, e passou essas provas e depois ele foi la abençoado. bendición A bênção viene después de una prueba. vem depois de uma prova, porque a pessoa Luchado lutou y ha obtenido la e victoria obteve a al vitória mantener la fe. ao manter a fé em Deus. Ahora hablando de Moisés, Agora falando de Moisés, com Moisés começou la dispensación de a la ley, dispensação da lei, que es la quinta que é dispensación. a quinta dispensação. Bajo esa dispensación Sob esta dispensação foram estabelecidas as leis e ordens para todo Israel. cada dispensación Cada es la dispensação palabra recebe a palavra que el pueblo que o tiene que povo conocer. tem que conhecer. Es el mismo Dios É o próprio Deus, en su programa no seu programa de dispensações, passando de uma dispensação para outra, e em cada dispensação tem etapas ou eras, aonde também tem mensageiros para cada etapa de cada dispensação. E o mensageiro de cada etapa mantém a palavra, o conselho de Deus vivo no meio do povo,
falando consejo divino esse conselho divino para que permaneçam nele. La palabra de Dios siempre ha venido, A palavra de Deus sempre veio aos profetas, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas, diz em Amós capítulo 3, versículo 7. Esta é a forma que Deus sempre usou e usará para Deus, através do seu Espírito, e em Espírito, manifestar-se para o povo. Sempre terá um instrumento. E assim é que vem a palavra de Deus para cada tempo, para produzir, revelar e produzir aquilo que Deus prometeu fazer neste tempo. Assim é como se mantém o conselho de Deus de era em era e de dispensação em dispensação. Vemos luego los diferentes profetas que foram enviados. Vemos depois pelos diversos profetas que foram enviados na dispensação da lei, em diversas etapas ou eras da dispensação da lei, que é a quinta dispensação. A primeira foi a dispensação da inocência do tempo de Adão. Depois veio a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, do tempo de Sete. Depois veio a dispensação do governo humano, a quarta dispensação, que é a dispensação de Noé, do tempo de Noé, que começa com Noé. A dispensação do governo humano. Esta é a terceira. A quarta foi a dispensação da promessa. Isto foi para o tempo de Abraão. Depois, a quinta dispensação, a sexta dispensação, a quinta foi a dispensação da lei com Moisés, a sexta foi a dispensação da graça, que é estabelecida por Cristo, dispensação que ainda permanece desde o tempo de Jesus ou do tempo de Pentecostes e os apóstolos até o nosso tempo, onde o ser humano, pela fé em Cristo, recebe a salvação e vida eterna. Recebendo também, para começar, o perdão dos seus pecados, e é limpo de todo pecado com o sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus Cristo introduz a dispensação da graça, anuncia a dispensação da graça e faz o entrelaçamento da dispensação da graça com a dispensação da lei. Na dispensação da lei, temos os tipos e modelos, ou seja, a sombra do que seria a dispensação da graça. Na dispensação da lei, tinha o Cordeiro Pascual. Na dispensação da graça, o Cordeiro Pascual é Jesus Cristo, o qual está na casa de Deus, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E todos os que entram nesta casa, no corpo místico de Cristo, estão protegidos pelo sangue de Cristo, que está na porta, e a porta é Cristo. Eu sou a porta, e aquele que por mim entrar será salvo. São João, capítulo 10, versículo 9. Isto nos mostra também
el Antiguo Testamento, que o Antigo Testamento, bajo la ley, sob a lei, dispensação da lei, es la sombra é a sombra, ou tipo e modelo das coisas que viriam en una nueva dispensación, em uma nova dispensação, a dispensação la sexta, dispensación de la gracia. a dispensação da graça. O sea, que en la dispensación de la ley, na dispensação da lei, va el pacto de la dispensación de la ley, vai o pacto da dispensação da lei, encontramos podemos ver el cristianismo o tipificado. cristianismo tipificado. Todos los creyentes allá tipifican Todos os crentes lá creyentes tipificam en el cristianismo. os crentes no cristianismo. Ou seja, Ou seja, que sendo o Antigo Testamento, bajo la dispensación de la ley, sob a dispensação da la lei, sombra, a o sombra, figura, ou tipo e modelo, cada creyente em Cristo, cada crente em Cristo, en la dispensación de la gracia, na dispensação da graça, pode ver em la dispensación de la ley, na dispensação da lei, lo representou allá. quem o representou lá. Por exemplo, Moisés representa Cristo. representa Cristo. Representa Cristo na sua primeira e na sua segunda vinda. Porque ele foi o mensageiro dispensacional daquela dispensação. E agora temos o cristianismo representado no Antigo Testamento, sob a dispensação da lei. Então, na lei, na dispensação e na lei, é mostrado em todos os sacrifícios o sacrifício do Messias que ele realizaria para tirar o pecado do mundo e cada ser humano ser limpo de todo pecado e poder se aproximar diante de Deus e assim a pessoa obter a salvação e a vida eterna. É importante entender essas coisas, porque as coisas do Novo Testamento são as coisas celestiais. São os crentes em Cristo, os primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, os quais nasceriam na igreja através do nascimento da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus, como Cristo disse a Nicodemos em São João, capítulo 3. Por isso São Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 até o 21, porque a vossa cidadania está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo humilhado, da nossa humilhação, para que seja semelhante ao corpo da sua glória, com o poder com o qual ele pode se sujeitar a todas as coisas. Ou seja, que estas pessoas, crentes em Cristo, nascidas de novo, pertencem ao céu, são seres que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E, consequentemente, tinham que aparecer na terra em corpos mortais,
porque a raça humana tinha caído quando Adão e Eva pecaram, mas essas pessoas escritas no céu, que são os filhos e filhas de Deus, que estavam na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, tinham que aparecer na terra. E aparecemos em corpos mortais. Nós aparecemos na permissiva vontade de Deus em corpos mortais, porque a perfeita vontade é que apareçamos em corpos eternos e corpos glorificados. Mas primeiro vem esta etapa na permissiva vontade de Deus, para fazer contato com Cristo, recebê-lo como Salvador, e sermos batizados em água no seu nome, receber o seu Espírito e obter a vida eterna. E assim ser transladado do reino das trevas para o reino de Cristo, o nosso Salvador, e reino de luz e reino de vida eterna. E assim, nascer no reino de Cristo, nascer de novo, nascer espiritualmente, receber o Espírito e assim depois esperar a outra etapa, que é a ressurreição dos mortos, crentes em Cristo, em corpos eternos, imortais e glorificados, e os vivos ser transformados e todos ter corpos eternos e imortais, corpos glorificados, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E assim estar na forma em que Deus quis, desde antes, desde a eternidade, que nós estivéssemos vivendo em corpos eternos. Ao estar aqui na terra, nesses corpos mortais, é uma passagem temporária para este contato com a vida eterna, para ser aspergidos com o sangue de Cristo, o nosso Salvador. Por isso que Cristo teve que vir também na terra para realizar esse sacrifício na cruz do Calvário. Coisa inconcebível para alguns seres humanos, mas para Deus, não. É o conselho divino, o programa divino, pensado por Deus para realizá-lo, e o está realizando. E neste conselho divino é que nós temos parte para receber a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. São Paulo dizia: nos reunimos para eu vos dar a conhecer o programa de Deus, o conselho de Deus, todo o programa de Deus de salvação e vida eterna, de redenção. Para o nosso tempo, chegamos na etapa onde a igreja subiu na sua etapa mais alta, na era de ouro da igreja, que é a era da pedra angular. Como foi a era da pedra angular? O tempo da vinda de Jesus há 2000 anos. Estamos em um tempo paralelo. E, consequentemente, estamos no tempo para a segunda vinda de Cristo, para o cristianismo e para o judaísmo, aparecerá como a primeira vinda, porque eles não receberam, não entenderam a primeira vinda. Isso também estava no programa de Deus, no conselho de Deus, que não entendessem, para que ele pudesse efetuar o sacrifício de expiação na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Por isto é que Cristo, na cruz, orando, disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, o cristianismo não pode nem deve acusá-los, nem tratar mal aos judeus, porque tudo isto estava no programa de Deus. Senão que tem que amar Israel, orar por Israel e orar para que a vinda do Senhor para a sua igreja,
eles, na vinda do Senhor para a sua igreja, eles possam ver e possam dizer: este é o que nós estamos esperando. O mistério da segunda vinda de Cristo é o mistério do qual Cristo disse que nem os anjos conheciam quando seria o dia e a hora. O dia e a hora de quê? O dia e a hora da vinda do Senhor. E a isto era que se referia quando dizia que ninguém conhecia o dia nem a hora. O dia e a hora da segunda vinda de Cristo é um mistério. A vinda de Cristo para o último dia é o maior mistério de toda a Bíblia. Para a primeira vinda de Cristo, ainda que foi um mistério, o mistério de Deus, mas teve muita informação. Diz em Isaías capítulo 7, versículo 14, porque a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E em São Mateus também nos fala disto, do Messias, e nos diz que seria Emanuel. São Mateus capítulo 1, versículo 23 diz, 22 a 23, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Era Deus com Israel e, consequentemente, com a raça humana manifestado, velado, em um corpo de carne chamado Jesus. Este era o menino que nasceria através da Virgem Maria. Em Isaías capítulo 9 também nos fala desse menino e nos diz, capítulo 9, versículo 6 até o 7, porque um menino nos nasceu, um filho nos é dado, e o principado sobre o seu ombro. Este menino foi Jesus Cristo, nascendo da Virgem Maria. E chamará seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ou seja, que será uma obra de Deus o cumprimento desta profecia. Porque é o conselho divino que será realizado conforme as Escrituras. A parte correspondente à sua primeira vinda foi realizado há 2000 anos. E assim foi estabelecida a salvação de milhares de seres humanos que o receberam como único e suficiente Salvador. Para o último dia, a segunda vinda de Cristo será como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, com um nome novo que ninguém conhece, senão que ele mesmo. E aí aumenta o mistério da segunda vinda de Cristo. Porque ele diz que tem um nome novo. E se ele diz, eu creio.
Por lo tanto, vamos a ver dónde lo dice. Então vamos ver aonde ele Y el diz. que lo desea creer, E aquele que deseja crer, también lo podrá creer. também poderá crer. Capítulo 13, verso 20. Capítulo 13, versículo 20 até o 21 de Apocalipse, diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, Le daré que se siente conmigo en mi trono. lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vai se sentar com ele no trono vai Conocer ese nombre. conhecer esse nome. Vamos a ver el verso. Vamos ver no versículo 11 e 12. Aquí yo vengo pronto. Eis que He aquí venho yo vengo pronto. sem demora. Tiene lo que tiene, Guarda para que o ninguno que tome tu tens, corona. para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, Mi nombre nuevo. e também o meu nome novo. El que tiene oído, oiga. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, Que es Cristo Espíritu que é Santo, Cristo em Espírito Santo, no meio da sua igreja, diz que ele tem um nome novo. y es el nombre de Dios. E é o nome de Deus, e é o nome da cidade do nosso Deus, Y que lo va a escribir e que ele vai escrever sobre el vencedor. sobre o vencedor. Por lo tanto, Então, la segunda a segunda vinda de Cristo, en el consejo divino no conselho divino, es el misterio más grande é o maior de mistério la historia da história de la raza humana. da raça humana. Es el misterio más grande. É o maior mistério de toda a Bíblia. Recuerden que a través de la Biblia encontramos Lembrem-se que através da Bíblia podemos ver todos los profetas que todos os y hombres profetas santos, e homens santos, os justos, desejaram el saber, nombre de Dios. conhecer o nome de Deus. Ese misterio Este mistério va a ser revelado será revelado en los truenos de Apocalipsis nos 10, trovões de Apocalipse que es la voz 10, de Cristo que é a voz de en el Cristo día postrero, no último dia, clamando como cuando clamando ruge, como quando y um siete leão truenos ruge emitiendo su e voz, 7 trovões emitindo as suas vozes. É a voz de Cristo consecutivamente. falando consecutivamente. Ya habló Já falou de edad en edad, de era em de era, su iglesia, no meio da sua durante igreja, las 7 etapas edades. durante as 7 etapas ou eras da sua igreja. Falou Cristo em Espírito Santo através de cada mensageiro que ele enviou. Y en la etapa de la edad de piedra angular, E na etapa da era da pedra angular, a era de ouro da igreja, falará el Cristo, Espíritu Santo, o Espírito de forma Santo, consecutiva, de uma forma consecutiva. se recorrerán E 7 se etapas lembram en donde la voz de 7 Cristo etapas aonde a voz de Cristo falará como como cuando el león ruge, como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes. Ou seja, cada trueno que cada trovão una revelación divina terá uma revelação divina da parte de Cristo. É a voz de hablando de Cristo su iglesia de falando para a sua igreja de etapa em etapa, nesta era da pedra angular. Cristo viene con el E Cristo vem com o livrinho abierto aberto en su mano, el libro na que sua está mão, sellado o livro que está selado com 7 selos em Apocalipse capítulo 5, e que ele toma, o pega, Cristo o pega, él lo toma e quando ele o toma, ele toma como leão da tribo de Judá. Assim disse o ancião para João: Não tema, João, eis aqui o leão da tribo de Judá. prevalecido Prevaleceu para tomar el libro para y tomar o abrir sus livro sellos. e abrir seus selos. E em El seguida, capítulo 6 no capítulo 6 hasta el 8 até o 8, abre ele abre esos sellos esses selos en el cielo no céu, y luego en el capítulo 10 e depois no capítulo 10 ele traz o livrinho aberto para para su iglesia a sua igreja, de su iglesia e está no meio da sua igreja, vendrá con el libro que ele virá com o livrinho para aberto entregarlo a su iglesia. para entregar para a sua igreja e, consequentemente, Ahí aí estará estará
um instrumento de Deus para receber esse livrinho aberto em representação de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele passará a revelação divina do conteúdo deste livro para a sua igreja. E assim será revelada para a sua igreja todo o mistério da segunda vinda de Cristo. O nome novo também será revelado, porque os trovões, que é a voz de Cristo falando para a sua igreja, nesta etapa, onde Cristo estará como leão da tribo de Judá, aí todos esses mistérios contidos neste livro, selados com 7 selos, serão abertos. Todos os que não tinham sido abertos serão abertos, e tudo isto dará a fé para ser transformados e raptados para os crentes do último dia, do tempo final. Cristo é o que sabe quem são os que serão transformados. Então a pregação será para todos os seres humanos. E Deus tratará com cada pessoa como indivíduo. E cada pessoa vai crer sem que o obriguem a crer. Porque o Espírito Santo lhe abrirá o entendimento e o coração para entender, para crer e para receber a palavra. E cada pessoa será a boa terra que ouve a palavra e a entende e dá frutos a 100 por 1, a 60 por 1 ou a 30 por 1. Esta é a boa terra onde a palavra será sembrada como foi sembrada em cada etapa, em cada idade. A palavra do último dia será semeada como foi semeada em cada tempo no passado. E receberá todo o conselho divino. Receberá toda a revelação divina para o último dia e também receberá o conhecimento do que aconteceu em tempos passados, em eras passadas. Então, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, na dispensação da graça, vai se entrelaçar com a dispensação do Reino para o êxodo do último dia, para entrar no reino de Deus, fisicamente também, com corpos eternos, corpos imortais, e os crentes em Cristo já estão dentro do reino de Deus, na esfera espiritual, mas ainda temos um corpo nesta dispensação onde tem muitas dificuldades e onde nossos corpos também têm diversos problemas de saúde, problemas do tempo também que vai desgastando o corpo físico e vai ficando velho e depois morre, porque é um corpo temporário, com o propósito de que neste corpo nós recebamos a Cristo como nosso Salvador e sejamos aspergidos com o sangue de Cristo, o nosso Salvador. Este é o propósito principal de estarmos nesta terra, para obter a vida eterna. Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as dou vida eterna, e jamais perecerão. O Pai que me as deu é maior que todos, e ninguém as pode arrebatar das mãos do meu Pai. O Pai e eu somos um. São João capítulo 10, versículos 27 até o 30. Então,
Todo esto está en el consejo de Dios, Tudo isso está no conselho de Deus para o nosso tempo também, en el designio, no en el propósito divino. desígnio, no propósito divino. Você e eu somos parte Desse propósito divino. deste propósito No divino. estamos aqui Não estamos por aqui mera casualidade. por mera casualidade. Tampouco usted escogió E também você não estar escolheu aqui estar en aqui tierra na terra, viviendo. vivendo. Fue Dios Foi Deus el que tenía para o usted que y para tinha para você e para mim mí vivir o en esta viver tierra. nesta Por eso le terra. damos gracias Por isso a Dios damos por graças estar a Deus viviendo por estar vivendo en esta tierra nesta terra y por estar viviendo e por estar en vivendo América Latina y el na Caribe. América Latina e o Caribe. El territorio O território de bendición. de bênção, América Latina y el Caribe, América Latina e o Caribe, Centroamérica, com a América Central, tudo isto, América Central, Caribe e América do Sul, é o território de bendición divina. de bênçãos divinas. Como en los días Como de Jesús y los profetas y los apóstoles, Israel era el territorio de bendición. nos dias de En el Jesus, tiempo de San Pablo, Jesus e os apóstolos, os profetas, naquele tempo, depois veio o tempo de São Paulo para a Ásia Menor e o tempo dos outros mensageiros na Europa, en el tiempo no tempo del reverendo William do Branham reverendo William Branham, era a América do y Norte, en nuestro tiempo, e no nosso tempo, América Latina, a América Latina e o Caribe. y aunque sea increíble, más increíble, E ainda era que seja incrível, mais incrível que veio o dilúvio nos dias de Noé, porque não chovia, aquello era, mas aquilo era, así dice el Señor. assim diz o Senhor. Por lo tanto, Então, es importante saber é importante saber hacia dónde se ha movido para onde se foi el Espíritu Santo, o Espírito Santo, porque para donde se haya movido, porque para onde se moveu, estará dando a conocer estará revelando o conselho divino. que la bendición de Cristo, Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, seja sobre cada um de vocês e sobre mim também, y nos ayude e nos y ajude nos dé a conocer e el nos consejo revele divino os conselhos divinos completamente e nos prepare e nos transforme o mais breve possível nos lleve con él a la e cena nos leve com Ele para a ceia das bodas do Cordeiro, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Si hay una persona que E se todavía tiver alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, aqui presente ou em algum país, em alguma nação, que está ouvindo nesses momentos o Evangelho de puede Cristo, recibirlo ahora como su único y pode suficiente, recebê-lo agora como seu único e suficiente Salvador, para que Cristo o receba no seu reino, para o qual pode passar aqui à frente e estaremos orando por você. los niños de 10 años en adelante, As crianças de 10 anos em diante também podem vir para os pés de Cristo, nosso Salvador, que Cristo le reciba. para que Cristo os receba no seu Cristo reino. dijo, "Dejad a los niños Cristo venir a disse: mí, Deixai as y crianças no se vir a mim, limitáis, porque e não os de tales es el impeça, reino porque dos tais é o reino do céu. Vamos a estar puestos en pie Vamos para estar hacer de pé la oración para los fazer a oração pelos que vieram aos pés de Cristo em diversos países. Esperamos que Esperamos que em breve se complete o número de los que dos formarían que formariam la iglesia del Señor a Igreja Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, de la cual les he dicho que están representados la iglesia, da qual eu lhes disse que estão representados a Igreja e que compõem los creyentes todos os del crentes Antiguo Testamento. do Antigo Testamento. Y, por consiguiente, E, consequentemente, los creyentes del Antiguo Testamento os crentes do Antigo Testamento estaban representados estavam en los que representados en la iglesia nos del Señor que Jesucristo, los que formarían eram da la Igreja do Senhor Jesus Cristo, os que formariam a Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Porque bajo Israel, la dispensación de la ley, sob a dispensação da lei, es la iglesia é a del igreja Antiguo Testamento. do Antigo Testamento. Y la iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia E a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja do Novo Testamento, do Novo Pacto. Por eso, Por isso, la iglesia del Señor Jesucristo a es igreja do Senhor Jesus Cristo é Israel espiritual. Israel espiritual. Su representación estaba Sua representação en el estava Israel físico, en el Israel no Israel literal. físico e no Israel espiritual. Por eso, Por isso, los cristianos aman os a Israel. cristãos amam a Israel. Y vemos también E também de vemos, parte de Israel amor da parte de Israel, amor para os crentes em Cristo. y cuando se cumpla la venida del Mesías, E quando se cumpra a vinda do Messias, ellos dirán, ese es eles dirão: Este é o que estamos esperando. por su iglesia Ele vem pela sua igreja para hablarle como león, para falar de la como tribu de leão Judá, porque da tribo de como Judá, león porque como leão é que eles o reconhecerão y lo van a recibir. e o vão receber. É como El leão, león es el rey. e o leão é o rei. Por lo tanto, Cristo como león es el Então, rey de Cristo Israel. como leão é o rei de El hijo Israel, de David. é o filho de Es Davi, el rey de reyes. é o rei, y Señor rei de dos señores, reis e senhor dos senhores, e virá con un com nombre nuevo. um nome novo, porque ele tem um nome novo, Y ese es e este é un misterio um tan mistério grande tão grande que algún día que algum va a ser dia revelado por los truenos, será revelado pelos trovões, por la palabra ou seja, pela palavra Cristo le dará a su iglesia. que Cristo dará para a sua igreja, onde se lembram etapas 7 etapas na era de iglesia, de ouro da igreja, na era da pedra angular. es donde Aí é onde toda toda la revelación de a Cristo revelação de Cristo como leão la estará dando Cristo aí estará dando Cristo en Espíritu Santo em Espírito Santo para a sua y así le igreja. estará dando la fe, E assim estará dando a fé, a revelação transformación. para transformação e rapto. Pero recuerden, todo será sencillo. Mas Por tudo lo tanto, no isso estén buscando las cosas é simples, e não estejam procurando as coisas de forma complicada. O que procurar as coisas de forma difícil complicou a vida. Vai lhe dar trabalho para entendê-las e para obtê-las. así son todas las cosas. Assim são todas as coisas na vida. Por lo tanto, en simplicidad, Então, em simplicidade, diz o reverendo William Branham, que seria la venida a vinda do Senhor para a sua igreja. la venida E também después a de vinda, la cena del voto del Cordero. depois da ceia das bodas do Cordeiro, será En simplicidad, em simplicidade, mas será grande, com a sua igreja em corpos glorificados, todos em corpos glorificados. eso es grande. Isto é grande diante de Deus. Delante de los hombres puede ser Diante dos homens pode ser algo que no tenga mucho algo que significado, pero não sí tenha muito está significado, mas sim en el consejo divino. está no conselho divino, e assim se cumprirá. Vamos a orar por las personas que Vamos vinieron orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador, em diversos con países, nuestras manos levantadas al cielo. com nossas mãos levantadas para o céu. En el nombre del Señor Pai Jesús, celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, todas las eu personas venho a Ti com todas essas pessoas que receberam a Cristo como en Salvador esta ocasión, nesta ocasião, diferentes países. em diversos países. Recíbelos en tu reino. Receba-os no Teu reino, eu te En nombre rogo. del Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a honra e a glória para os todos Vamos a recibir sempre. a Cristo. Amém. E agora os que receberam a Cristo, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome, como único nome debaixo do céu, dado aos homens em que possamos ser salvos. En tu primera venida.
creio na tua primeira vinda e creio na tua morte na cruz do Calvário como sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Senhor, reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoe os meus pecados e com o Teu sangue limpa-me de todo pecado e batiza-me com o Espírito Santo e fogo e produzas em mim o novo nascimento. Senhor, realize na minha vida a salvação que ganhastes, que Tu ganhou para mim na cruz do Calvário. No nome do Senhor Jesus Cristo, Teu nome glorioso, eu Te rogo, ó Senhor, para quem seja a honra e a glória de hoje para todo sempre. Amém e amém. E agora, com nossas mãos levantadas para Cristo, para o céu, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Amém. E amém. Bom, podem ser batizados os que receberam a Cristo como Salvador em diversos países, igrejas, congregações, e que Cristo produza em vocês o novo nascimento e continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Continuem passando uma tarde feliz e cheia das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E no próximo domingo nos veremos. Ou seja, todos aqui presentes ou em algum outro lugar, mas nos veremos. Que Deus os abençoe e os guarde a todos e até o próximo domingo, se Deus quiser. E orem muito pela atividade do próximo domingo. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez para continuar e finalizar. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. O hermoso amanecer.